Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da série de Salmos. Hoje nós estaremos lendo o Salmo 32 da nossa série. Eu te convido a orarmos agora a Deus, pedindo a sua presença, que o Senhor esteja conosco, nos instruindo e nos ajudando a entender a sua palavra. Vamos orar? Bendito és tu, eterno Rei do Universo, Criador de todas as coisas. Louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Nós queremos em primeiro lugar te agradecer, ser gratos ao Senhor por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai, nós queremos suplicar agora que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor venha nos instruir e nos ajudar a entender a tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, Salmo 32 é o salmo que nós iremos ler neste momento. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa nós temos aqui no Salmo 32. Que coisa tremenda. O salmista Davi, como sempre, muito sincero em suas palavras, muito aberto em suas palavras. E ele vai aqui apresentar, e ele vai aqui mostrar o seu estado humano. Davi, ele era um grande homem, sim, ele era. Ele era o grande rei de Israel, sim, ele era. Mas o que eu acho lindo e interessante é que Davi, nos seus salmos, e ele sabia que esses salmos iam ser lidos e louvados por outras pessoas, mas mesmo assim Davi não esconde a sua fragilidade humana. Mesmo assim Davi não esconde que também ele tinha falhas, tinha erros e tinha pecados. E aí Davi, ele vai aqui confessar, ele vai declarar que por um momento na sua vida, Davi ali tinha alguns pecados ocultos. Davi tinha alguns pecados, vamos dizer assim, de estimação que ele não queria largar. E ele mantinha uma certa aparência sobre esses pecados. Porém, ele estava vendo, ele viu que não vale a pena viver esta vida, viver esta prática de viver pecados ocultos. Por que, Alain? Porque contra Deus ninguém esconde. Diante de Deus, todos os nossos pecados, todos os nossos gestos maldosos, todas as decisões maldosas estão limpas e patentes diante de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Podemos nos esconder dos homens, mas de Deus não. E aí Davi percebe que estava havendo uma consequência sobre a sua vida. Davi percebe que algo de ruim estava acontecendo com ele, por ele estar cometendo essa prática
ele vai usar a expressão que a mão do Senhor estava sobre ele. Porém, existe dois tipos de interpretação, existe na verdade duas expressões bíblicas para a mão do Senhor estar sobre nós. Nós, com a nossa atitude, nós vamos trazer os dois tipos de mão de Deus sobre a nossa vida. Como assim, Alan? Se estivermos andando no caminho do Senhor, obedecendo a sua palavra, a mão do Senhor estará sobre nós, nos abençoando e nos guardando. Porém, se nós estivermos vivendo essa prática como Davi estava, de pecado, de desobediência, a mão do Senhor estará sobre nós diferente, estará sobre nós pesando. Mas, Alan, Deus é ruim? Não. Quando a mão do Senhor pesa sobre nós, é para que a gente venha entender que a gente deve fazer ali uma curva, um retorno e voltar para o caminho correto. Quando a mão do Senhor pesa sobre nós, é como um pai que está castigando seu filho, exortando seu filho, que ele não deve ir por aquele caminho, porque ele sabe qual será a consequência. Então, a mão do Senhor estava pesando sobre Davi e estava ali fazendo Davi sentir aquele comportamento, Davi deixar de viver daquela forma e para a glória de Deus. O salmista Davi era um homem muito sensível à voz de Deus, era muito sensível à vontade de Deus. E aí ele percebe que não valeria a pena continuar naquela prática. E aí ele percebe que não valeria a pena continuar naquele estilo de vida. E o que é que ele faz? A Bíblia diz, e vai dizer aqui no Salmo, que ele confessa. Ele diz, e eu confessei os meus pecados diante de Deus. Diante de Deus. Você deve confessar os seus pecados diante de Deus. Você deve apresentar as suas falhas diante de Deus. O próprio salmista Davi uma vez orou a Deus e disse, Deus, eu não quero cair na mão dos homens, eu quero cair na tua mão. Eu não quero ser julgado pelos homens, eu quero ser julgado pelo Senhor. Porque os homens, queridos e queridos, os homens eles não dispensam, eles são perversos. Eles são imperdoáveis. Porém, Deus não. Deus, ele sempre terá a sua graça. Deus, ele sempre terá a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então, se nós estamos vivendo essa realidade, que venhamos buscar a Deus enquanto se pode achar, como o salmista disse nesse salmo. Ele disse, os seus fiéis busquem ao Senhor enquanto vocês podem encontrá-lo. Porque se nós buscarmos ao Senhor, Ele irá nos perdoar de todos os nossos pecados. E aí nós iremos desfrutar da mão de Deus, mas uma mão que abençoa e que guarda. E não uma mão que pesa e que castiga para que a gente venha perceber que estamos no caminho errado. E aí o salmista Davi, ele vai agora declarar no versículo 6 dizendo, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto se pode encontrar, quando as muitas águas, olha isso, se levantarem, elas não o atingirão, elas não os atingirão. O salmista está dizendo o seguinte, que há livramento de Deus para a nossa vida, que há o controle e a guarda de Deus sobre a nossa vida, mas porém, sobre a vida daqueles que são fiéis, daqueles que obedecem e que buscam ao Senhor. E aí no versículo 7, o salmista vai declarar, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E aí no versículo 8 algo interessante acontece. No versículo 8 ele vai dizer assim, olha isso, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Engraçado aqui que parece que o versículo 8 ele cai no Salmo 32, como se fosse o próprio Deus falando com Davi e falando conosco. O salmista Davi vem falando, e no versículo 8 parece que não é ele falando. Parece que é o próprio Deus, parece que ele recebe ali um recado de Deus, um alerta de Deus, uma revelação de Deus, e aí parece aqui que o próprio Deus, na primeira pessoa, vai estar falando, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E aqui eu quero pegar este versículo e jogar sobre a nossa vida nessa manhã.
eu pego esse versículo e eu aplico para a nossa vida. É o próprio Senhor que fala conosco dessa maneira. Deus fala com a gente assim, sim. O Senhor está dizendo, eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve andar. Olha que coisa tremenda. Eu te aconselharei como você deve seguir. Eu cuidarei de você. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você em todos esses dias aqui na leitura de Salmo. Deus te aconselha, Deus tem te aconselhado, Deus tem te dado o caminho a seguir, Deus tem te dado as direções, Deus tem cuidado de você, te consolando através dessas palavras, te confortando, te fortalecendo, te renovando. Isso é uma verdade. E é isso que o salmista Davi experimentou. E aí, ele vai dizer no versículo 9, não sejam como o cavalo ou como o burro. Olha isso. Que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Queridos, todos que estão aqui são pessoas altamente inteligentes. E que têm a capacidade de entender o que está sendo aqui meditado, exposto nessa manhã, neste vídeo. Você que está me assistindo agora. Todos que estão me assistindo têm inteligência e entendimento e sabem, entendem o que Deus está falando com você. Então que nós não sejamos como os animais, mas que venhamos receber o entendimento, a palavra de Deus e praticá-lo. E aí ele vai dizer, no versículo 10 o seguinte, mas são as dores dos ímpios. Vamos ler o 9 para que fique claro. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios. E eu já expliquei aqui o que é ímpio. Eu acredito que você já sabe, mas deixa eu explicar caso alguém que está assistindo aqui não saiba. Ímpio na Bíblia é alguém que pratica impiedade. Impiedade é pecado, vida de pecado, vida na contramão da palavra de Deus. E o salmista está dizendo que muitas são as dores dos ímpios, ou seja, não adianta. Por mais que hoje você esteja na prática da impiedade, do pecado, e parece estar tudo bem, eu preciso te alertar neste vídeo que a consequência de quem vive uma vida de impiedade será muitas dores, será muitas mazelas, porque hoje nós plantamos e um dia começaremos a colher. Então não vale a pena a vida de pecado, a vida de impiedade. O que vale a pena é uma vida de justiça, de prática da palavra de Deus. Porque se praticarmos a palavra de Deus, nós colheremos as suas bênçãos. E aí, ele vai dizer que muitos são as dores, no versículo 10, dos ímpios, mas a bondade do Senhor, olha isso, protege quem nele confia. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E confiar em Deus na Bíblia Sagrada não é só, eu confio em Deus. Confiar em Deus na Bíblia Sagrada é andar nos seus estatutos, é andar no seu caminho, na sua palavra. Versículo 11, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Olha a palavra justo de novo entrando no Salmo. E eu já falei aqui que justos, a própria palavra já é muito clara, é aquele que pratica a justiça. E se estamos falando de Bíblia Sagrada, justiça é praticar a palavra. É praticar o bem em todas as horas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Sermos justos, verdadeiros, não sermos injustos, não sermos enganadores, não sermos mal com o nosso irmão, com a nossa irmã, mas sermos justos. E aí ele vai dizer, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Vivam alegre, por quê? Porque o Senhor está com vocês. Porque o Senhor está no controle da vida de vocês. E ele vai dizer, terminando o Salmo 32, ele vai dizer, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe, você que esteve comigo até agora. Vamos orar, vamos agora apresentar todas as nossas vidas, todos vocês que estão comigo ao vivo, você que está me assistindo pelo YouTube. Vamos orar pela sua família, vamos orar
por todos nós. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa. Mais uma vez estamos sendo alimentados, estamos sendo instruídos pela tua palavra. Muito obrigado. Senhor, eu quero te apresentar agora todos os que estão comigo ao vivo, todos que estão comigo, Senhor amado, assistindo pelo YouTube. Pai, eu te entrego as suas famílias, eu te entrego os seus sonhos, os seus projetos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre essas pessoas com a tua mão da bênção e não com a tua mão que pesa. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos todos que estão hospitalizados, internados. Senhor, visita essas pessoas com cura, com libertação dessa situação terrível. Eu te entrego os familiares dessas pessoas, que o Senhor seja a rocha, a fortaleza, Deus, o escudo, o consolo dessas pessoas. Pai, eu te entrego todos os que estão trabalhando na rede hospitalar, na rede de saúde, nas secretarias do Brasil inteiro. Deus, eu te apresento todos que estão na linha de frente, não importa o departamento, nem o cargo. Te apresento todos esses e essas, que o Senhor venha livrar todas essas pessoas e guardar. Pai, eu te apresento, como sempre, e não desistirei de orar, e já estamos vendo, Senhor, aí uma resposta de oração, porque o cessar-fogo em Israel já começou. Pai, nós queremos continuar orando e abençoando Israel. Deus, traz paz sobre a tua nação, sobre o teu povo. Traz paz sobre a Sião amada, aquela terra maravilhosa. Que o Senhor venha preservar os teus filhos e filhas ali, debaixo da tua mão poderosa. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, mais um salmo que estamos aqui meditando. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Você diz amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, você que esteve comigo até agora aqui no YouTube. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, não esquece de dar o like, ativa o sininho aí para que você possa receber notificação todas as vezes que um vídeo novo for postado no canal, tá? Comenta aí embaixo, comenta para que eu visualize que você assistiu, tá? De onde você de onde você está me assistindo, se você está me assistindo todos os salmos, desde quando você está me acompanhando, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.